português, tudo jóia? Não, 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 metade é pó. O cara que ainda conta piada de português, né? Nesse momento em que o Brasil é essa coisa, e Portugal tá lá fulgurante, Lisboa, uma cidade maravilhosa, mas é que a piada vem a calhar, né? O português desembarca no Porto Galeão e o agente da Receita Federal pergunta: ei, português, tudo jóia? Não, não, metade é pó. E a história se repete quando o cara desembarca e o mesmo agente da Receita pergunta: e aí, Aspone do ministro, tudo jóia? Ele: sim, 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 tudo jóia, jóia e propina. O segredo das joias. Pô, mas qual é o segredo das joias? Não tem segredo, não pode estar mais clara essa história das joias. Mas quando a gente fala segredo das joias, né, vem logo à cabeça o quê? Aquele filme maravilhoso do John Huston, né, com a Marilyn Monroe, né? Acho que é 1960, baseado no W.R. Burnett, William Reid Burnett, né, um escritor hard-boiler, né, um escritor desses de detetives durões, né. Aliás, o título original é Asphalt Jungle, né, que deu origem aqui em português a Selva de Pedra, Selva de Asfalto, né. É um cara que bola um crime sensacional, vai roubar umas joias que não foram declaradas, né, o cara não declarou, o cara tem uma fortuna em joias, sei lá, 500 milhões, não me lembro quanto, né? Mas muito dinheiro um milionário canalha tem em joias e não as declarou para o fisco nos Estados Unidos. Então o cara planeja esse roubo, vai roubar essas joias e o cara que vai ser roubado não vai ter nem como denunciar, né? Porque é ladrão, né? Segredo das joias, que maravilha. Vai ver o filme, vai ver o filme. Asphalt Jungle em inglês, né? Mas o segredo das joias. Aí também tem as joias da Castafiore, sabe, né? As joias da Castafiore. É uma maravilha. Tá ali, ó, tá ali o tintim, ó. Tá ali o tintim. As joias da Castafiore é a 19ª aventura do grande Tantan, o Tintim, graças ao qual eu virei repórter. As pessoas acham que eu virei repórter por causa do Peninha, mas o Peninha só veio depois. Eu virei repórter por causa do Tintim, Tantan, né? Em francês, e essa aventura é quando roubam as joias da cantora de ópera Bianca Castafiore. Oh, chego a rir de me ver tão bela nesse espelho, né? É apaixonada pelo Capitão Haddock, né? A mala da Castafiore, e aí ela tá lá no castelo de Molinsart, né? O castelo do Capitão Haddock, e roubam as joias dela. E aí quando eu me lembro da música, chego a rir de me ver tão bela nesse espelho, chego a rir para não chorar, porque você sabe, o roubo das joias já derrubaram a monarquia no Brasil. A minha amiga Lili Schwartz, a historiadora, né, que aliás tive o prazer de encontrar sábado passado num botequim, quase num pé sujo da Vila Madalena, em São Paulo. Ela estava lá almoçando com o marido e os filhos, né? Eu fui lá na mesa incomodar. A Lili escreveu ontem no UOL sobre o escândalo das joias do Dom Pedro II, né? Mas Eduardo Bueno já escreveu sobre isso também há mais de 20 anos. Eu fui convidado para escrever para a Embratel, pegaram 10 ou 12 escritores brasileiros para escrever contos sobre o telefone no Brasil, né? E eu escrevi sobre a primeira ligação telefônica, que você deve saber, a primeira ligação telefônica feita na América Latina foi uma ligação do Graham Bell, o inventor do telefone, para o Dom Pedro II no palácio que vocês deixaram pegar fogo, né? No Palácio São Cristóvão, lá onde ficava o Museu Nacional, que incendiou-se nas chamas da incúria, né? E eu fiz um conto no qual o telefone é instalado ali e as pessoas começam a ligar pro Dom Pedro II para dizer quem é que tinha roubado as joias. Tu sabe essa história das joias? Tu sabe essa história das joias? É sensacional. No dia 14 de março de 1882 era o aniversário daquela mala da Teresa Cristina, que era a imperatriz, né, a mulher do Dom Pedro. Aliás, abrindo um parênteses, mandaram um retrato da imperatriz
pro jovem Dom Pedro II, quando ele tinha, sei lá, 18 anos, eu acho, né, naqueles casamentos arranjados. Ele olhou e disse, que gata. E aí quando chega a verdadeira Teresa Cristina, que era feia, ele se desespera, inclusive vai lá e chora. Tem um episódio meu, vai lá ver, tem um episódio meu aí no YouTube, tem 3 episódios, né, sobre a vida do Dom Pedro II, tem essa história. Ele se abraça da dama, como ele chamava, né, que era a babá dele, e diz, me enganaram da dama, me enganaram, né? E aí ele tem que se casar com a Teresa Cristina, que era uma mala, e não lia, não era letrada, que ao contrário dele. E aí chega o aniversário dela, um tempão depois, já 1882, o casamento, sei lá, foi 1840 e tantos, já estavam casados há mais de 30 anos, e aí ela vai com as joias. Quando ela volta, dá as joias pro camareiro, né, pro guarda-roupa, como se chamava, né, tá? E no dia 19, 5 dias depois, se descobre que as joias desapareceram, sumiram as joias da coroa, as joias da coroa, as joias da coroa desapareceram. E aí é um escândalo, tal, papapá, um jornal chamado Gazeta de Notícias denuncia o roubo, fica sabendo, né, vira um bafafá no Rio de Janeiro, e aí o Dom Pedro chama o chefe da polícia, um tal Trigueiro, uma coisa assim, sei lá o nome do cara, Loureiro, Trigo de Loureiro, e aí o chefe de polícia, que é um tal Lírio, que daí os jornais começam a chamar o Louro, o Lírio vira Louro do Trigo, que é o Trigueiro, e bababá, mil chás, piadas, e diz assim, se o cara não é capaz de cuidar das joias da mulher dele, como é que ele vai ser capaz de cuidar do Brasil e do dinheiro do Brasil? E é uma crítica, aliás, cabe dizer que o Dom Pedro II nunca reprimiu a imprensa, né? Ele sofreu uma guerra do ridículo, ele era muito atacado pela imprensa, especialmente com charges e piadas e tal, né? O Ângelo Agostini, que era um italiano, que fazia mil charges devastadoras, e ele nunca os reprimiu, né? Sempre permitiu liberdade de imprensa no Brasil. E aí, esse computador tá aqui do meu lado, aqui fazendo sons aqui, para tirar isso aqui, pronto. Desculpe. E aí, o que eu estava falando mesmo, antes de me interromper? Eu não, o computador me interromper. Eu estava falando que estoura o escândalo, e aí acabam descobrindo que o ladrão, o cara que roubou as joias, era o irmão do cara que tinha a chave do cofre. E aí o Dom Pedro não pune o cara, não pune o irmão, e ainda dá um prêmio pro chefe de polícia e pro delegado. Aí o escândalo fica maior ainda. Como assim não puniu e ainda premiou os caras que demoraram meses para descobrir? E aí se concluiu que esse Paiva, que era o cara que tinha a chave do cofre, era o alcoviteiro que conduzia o Dom Pedro II para os seus encontros às escondidas com a Condessa de Barral. A Condessa de Barral não é a Condessa do Lodaçal, que é a Mariana Giménez, todo mundo sabe, né? Viu naquela novela bem legal, aliás, né? Sobre o Dom Pedro II, a Mariana Giménez faz o papel da Condessa de Barral, que era letrada, que era bonita e que era amante do Dom Pedro. O Dom Pedro II, ao contrário do pai, que era um priápico, que tinha incontáveis amantes, mais de 1000 amantes. Não tinha mais de 1000 amantes, teve apenas 2 amantes. Pô, tá moderado pro imperador, 2 amantes, né? E aí o cara era o alcoviteiro, e aí não foram punidos. E, cara, isso aí foi abalando a confiança do povo, especialmente do Rio de Janeiro, na monarquia, e acabou resultando indiretamente, né, várias outras causas em ação na derrubada, no golpe militar de 1889 e na queda da monarquia. E agora não tem mais governo para cair, porque já caiu, mas chegou no novo segredo de polichinelo das joias da propina. Esse desqualificado, esse vomitativo, esse repugnante desse ex-presidente tentou por 8 vezes tirar da Receita Federal as tais joias, você sabe, de 16 milhões de reais, de quase 4 milhões de euros, enviadas como presente
do governo ditatorial, horroroso, assassino, governo assassino da Arábia Saudita, né? Que teria mandado de presente para a primeira-dama Michelle, a mina que foi desfilar junto com aquele maquiador patético. Já viu o Instagram do maquiador dela? Já viu que figura desprezível, que aliás a cara dela e dele, que é o maquiador dela. Eles foram lá e fizeram fotos, postaram no Instagram de fazer desfile de moda no enterro da rainha. Aliás, abrindo parênteses, a rainha, né? A rainha Elizabeth II ganhou dentre as suas mais incríveis, mais fabulosas joias, as joias mais extraordinárias, mais queridas dela eram um colar de safiras e um diadema de diamantes que o Assis Chateaubriand, né, que o Assis Chateaubriand, o Chateau, esse corrupto, esse canalha, esse grande personagem, mesmo sendo horroroso, da imprensa brasileira, deu para a Rainha Elizabeth, né? Safiras e diamantes, que eram das joias que ela mais gostava, né? Safiras brasileiras e diamantes brasileiros, porque você sabe, o Brasil primeiro, a maior descoberta de ouro da história da humanidade, antes da descoberta da Califórnia e do Alasca, né, Califórnia em 1849 e o Alasca em 1871, foi a descoberta de ouro das Minas Gerais em 1600 e a partir de 1693, 94, 95, já fiz vários episódios, né? E aí era o seguinte, era proibido usar joias no Brasil, era proibido usar sedas, brocados e joias, porque as joias serviam também para lavar dinheiro, para não pagar imposto. O cara fazia joias, fazia de conta assim que era um presente, era um enfeite, era um adereço, era um amuleto, era, né, um item de beleza, quando na verdade estava ali um capital, um imenso capital, e era feito em joia para não pagar imposto. Então era proibido usar joia no Brasil, né? E aí se descobriu por volta de 1700 agora não sei de cabeça, sei lá, 1720, uma lavra gigante de diamantes em Diamantina. E os portugueses inundaram de tal forma o mercado de diamantes mundial, o mercado da Europa, basicamente, né, desbancando a Índia, de onde vinham os diamantes até então, né, e o preço do quilate chegou a 1/4 do preço original, de tanto que os portugueses botam estupidamente, aí português tudo joia, não, tudo diamante, botaram no mercado, né? Tem um episódio meu, vai lá ver, sobre a Chica da Silva, eu falo aí dos diamantes, né? E aí a gente chega nesse escândalo, nessa vergonha, que esse governo assassino, esse quartejador de jornalista, né, com esse príncipe repugnante, horroroso, que o tal Bozo diz, é como um irmão para mim. É mesmo, só que ainda por cima tu é um irmão chinelo, né? Porque o príncipe é horroroso, mata jornalista, é um fascista, é um ditador, mas pelo menos além de príncipe é trilhardário, né? Que, aliás, tu gostaria de ficar, né? Porque 30 anos de rachadinha, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, toda a família metendo a mão há anos, loja de chocolate para lavar dinheiro, e aí agora as joias que teriam sido dadas para a primeira-dama e o próprio presidente, cuja caixa dele ainda não chegou, foram retidas pela Receita Federal, sabe, né? Estavam na bolsa, na mochila de um aspone lá, de um ninguém lá, não sei se é ninguém ou não, deve ser um ninguém para se servir de mula, né? Fez papel de mula. E aí ninguém fez papel de mula do ministro e mula dos mula lá, né? Dos mulás. E foi pego, né? Ficou na Receita Federal e ele tentou por 8 vezes. Né? O ministro é o Bento Gonçalves. Não, é o Bento Manuel. Bem que podia ser o Bento Manuel que troca de lado. É o tal Bento Albuquerque, que aliás trocou de lado, né? Porque dizem que agora circula assim no Ministério das Minas e Energia com a maior franqueza, né? Não sei se ele é da União Brasil. Aliás, né, ontem o Lula manteve no governo sendo humilhado, teve que manter pragmaticamente o tal Juscelino Filho. Não sei se o nome não está incompleto. Juscelino Filho, o ministro, de que ele é ministro mesmo? E das comunicações, porque o PT acha que comunicação tem que ser só reprimida, né? O tal Juscelino Filho, União Brasil, né?
que o Lula teve que engolir goela abaixo. O cara já botou 9 bolsonaristas no ministério dele, humilhando, na real, humilhando o Lula. Fez viagem de avião para participar de leilão de cavalo, vergonha das vergonhas, né? Daí tem a outra ministra, a miliciana do turismo, também do União Brasil, né? Mas por que eu tô falando do Lula? Eu nem cheguei ainda na refinaria de Passadina. Porque tu sabe, né? Muito provavelmente essas joias aí têm relação com a compra da refinaria Landulfo Alves, né, da Bahia, que foi vendida por um grupo lá de Abu Dhabi, aquele lugar horroroso. Uma vez eu briguei com um patético juiz de futebol, juiz que sempre prejudicou o Grêmio a vida inteira, né? Sheamus Simon, tal Pedro Simon, não, tal Carlos Simon. E aí a gente discutindo, assim, uma discussão de alto nível, ele disse: você nunca foi a Abu Dhabi? Aquele lugar horroroso, aquele Balneário Camboriú piorado. Não, piorado é impossível, porque é impossível ser pior que Balneário Camboriú, né? Aquele lugar brega, horroroso, aquela ostentação insustentável, tudo na base do petróleo. Então, Abu Dhabi, um grupo chamado Mudabala, tá aqui, escrevi, Mubadala, né? 1001 Noites, Alibaba e os 40 ladrões compraram a refinaria Landulfo Alves, que aliás é a primeira refinaria da história do Brasil, na Bahia, né, em Mataripe. E o Landulfo Alves, aliás, o nome homenageado, eu sei porque eu escrevi a história da Petrobras, não pensa que eu pesquisei antes, não. Landulfo Alves era o nome do interventor que o Getúlio Vargas botou como governador da Bahia em 1938, depois do golpe do Estado Novo. Então os baianos, tão orgulhosos de si, vão lá mudar esse nome, porque é tipo Florianópolis, né? O nome da capital, já fiz um episódio aqui. Landulfo Alves era o interventor federal na Bahia, e depois foi um grande defensor da criação da Petrobras, em 1953, cacete, do monopólio do petróleo, né? Petróleo é nosso, aquela história. E aí a primeira refinaria no Brasil, o primeiro lugar que se descobriu petróleo no Brasil é na Bahia, né? Tudo é primeiro na Bahia, né? Maravilhosa Bahia, né? E aí essa refinaria foi vendida. E essa refinaria tinha o seu preço de mercado avaliado em 16, deixa eu ver, isso aqui eu também anotei, ela foi avaliada quanto que ela foi avaliada, pelo amor de Deus? Ela foi avaliada em ela foi vendida em novembro de 2021, logo depois da chegada das joias, ela foi vendida por 1,6 bilhões de dólares. Só que ela tinha sido avaliada pela própria Petrobras em 3 bilhões de dólares e foi vendido por 1,6 bilhão. Mas tinha sido avaliada por 3 bilhões pela Petrobras, porque o tal grupo XP, aquele grupo horroroso lá, Faria Lima, tinha avaliado em 3,5 bilhões de dólares. 3,5 bilhões de dólares. Aliás, tinha um cara da XP junto nessa comitiva que ganhou um relógio Rolex, não abriu, não fez nada com ele e devolveu, porque sabia que tinha algo estranho na entrega de tantos presentes assim. E aí eles venderam por 1,6 bi uma refinaria avaliada para esse grupo aí, Mubadala, 1001 Noites, Alibaba e os 40 investidores, por 1,6 bilhão, a metade, menos que a metade, que 3,5. O que nos remete, aliás, àquele caso de Passadina, né? Passadina, a refinaria que o Brasil, da Dilma, em vez de vender, comprou uma sucata lá, uma refinaria horrorosa, por um grupo anterior tinha comprado por 42 milhões de dólares. E o Brasil pagou pagou 1,3 bilhão pela refinaria de Passadina, e ela diziam que valia no máximo 600 milhões. Pagou 1,3 bilhão e vendeu recentemente, em 2019, já no governo Bolsonaro, por 467 milhões, né? Não sei quanto dá isso em pedalinhos. Eu sei que dá 8 mil pedalinhos a joias que o Bolsonaro tentou
pegar para ele por 8 ocasiões, sendo que a última foi a mais patética, né? Porque o tal Júlio César Vieira Gomes, que era o chefe da Receita, né, mandou lá ordens para que fosse liberada a tal joia. E aí ganhou o cargo de adjunto da Receita Cultural em Brasília, assinado pelo aquele capacho daquele Hamilton Mourão. Não, é Olímpio Mourão? Eu sempre confundo Olímpio Mourão ou Hamilton Mourão, dois generais golpistas que me confundem. Não, Hamilton Mourão, que assinou no dia 30 de dezembro, ele assinou por ordem do Bozo, de quem sempre foi um capacho, né, um capitão expulso do exército, mandando num general, assinou que esse Júlio César Vieira Gomes, né, fosse adido da Embaixada do Brasil lá em Paris, não era da Embaixada, era da Receita Federal em Paris. E no dia 1º de janeiro já cancelaram, o Haddad já cancelou a nomeação dele. E o Júlio César acabou brigando com quem? Trambando, como se fosse a série Roma, com o Marco Antônio Santana. O Marco Antônio Santana é o cara que a gente tem que louvar, né? O nome tem que ser recordado, Marco Antônio Santana, repito, que foi o cara, o funcionário Caxias da Receita Federal, que disse não, porque um tal Moreira da Silva, que não é o maravilhoso Moreira da Silva, o músico, é o tal Jairo Moreira da Silva, um sargentão sem compostura, foi mandado num avião da FAB. Todo mundo voa no avião da FAB, né? Inclusive o Juscelino Filho Não, é só filho. Juscelino Filho voa no avião da FAB, né? O ministro esse. O tal Jairo Moreira da Silva voou num avião da FAB para o aeroporto de Guarulhos para reaver as joias. E caiu na mão desse Marco Antônio Santana. Eu já escrevi a história da Caixa Econômica Federal, eu já escrevi a história da Anvisa, eu já escrevi a história da Petrobras. Então eu sei que no meio de um funcionalismo público sanguessuga, incompetente, patrimonialista, tá? Tem um monte de gente digna, decente, trabalhadora, cumpridora, funcionário público exemplar, cumpridor das leis, cumpridor das ordens. E esse Marco Antônio Santana era um deles e disse e não deu a joias pro Bozo, que depois ele e a mulher, nem sabia. É que nem as vinícolas da Serra Gaúcha, lá das vinhas da Ira, né? Não sabia que era trabalho escravo, não sabia de nada, eu não sabia que eu ia ganhar essas joias. O cara da rachadinha, dos 51 irmãos. E aí o que eu penso mesmo, que eu quero finalizar, gente, meu saco, falei 22 minutos, era para falar 10, é que é o seguinte, ele sempre foi isso aí, o Bozo e a mulher dele. A mulher lá que tem a Micheque, né, que ganhou 89 mil reais do Fabrício Queiroz, que tem a mãe, o pai, o irmão, a filha não, tudo que já passaram pela cadeia, tudo preso, tudo gente ligada a traficante, que pegou as moedas do espelho d'água, que as capas morreram, que a Zema não era, ela sempre foi isso, e ele sempre foi isso. Mas o que eu quero finalizar é dizendo, esses empresários que votaram nesse cara e que ainda defende aqui no Sul, um monte, de Santa Catarina, um monte, mas estou falando mais dos de Porto Alegre, mas que iam lá cozinhar no domingo, iam cozinhar na frente do quartel para alimentar os golpistas. Essa gente, eles votaram nesse cara. Eles votaram no cara que tenta surrupiar a joia. Mas para encerrar mesmo, tu sabe quanto Riad, que é a capital da Arábia Saudita, o governo de Riad enviou para os Estados Unidos em termos de presentes e mimos ao longo de um ano? Os Estados Unidos é o maior aliado da Arábia Saudita. A Arábia Saudita só se mantém no poder por causa da aliança espúria, vergonhosa que os Estados Unidos faz com eles. Inclusive o Joe Biden, metido a democrata, perto do Trump, realmente é um deus, melhorou muito o mundo e melhorou muito os Estados Unidos, mas se submeteu ao príncipe saudita escortejador, vai lá, puxa o saco, tem medo desses árabes sauditas aí, horroroso, torturador, gente horror, da última estirpe, esses, né? Não o maravilhoso povo árabe, que meu sangue também tem o sangue árabe, sempre amei árabe, mas não esses aí da Arábia Saudita, né? E aí, sabe quanto a Arábia Saudita enviou? Em um ano, no último ano, Riad enviou para Washington 5 milhões em presentes. 5 milhões ao longo do ano inteiro, tá? E aí, numa caixinha, eles mandaram 3 milhões de euros, né? 3 milhões, ou de dólares, sei lá, 16 milhões de reais de presente pro Bolsonaro e pra mina que é
a esperança da direita. Votem nela. Vocês, empresários gaúchos, catarinenses, matogrossenses, Tocantins, Goiânia, vota nela. Vota nela o ano que vem, que ela é a cara de vocês. Ela é a cara de vocês. Ela é a cara. Eu não tenho vergonha de vocês, eu tenho pena. Eu tenho pena de vocês. Então, assim encerro o maravilhoso Segredo de Polichinelo das Joias. Veja, Segredo das Joias do John Huston, leia o Segredo das Joias da Castafiore do Tintin, leia sobre as joias do Tutankhamon, na descoberta da tumba do Tutankhamon, traduzida por Eduardo Bueno, e leia, veja os episódios sobre Chica da Silva e deixe com que as joias façam com que a sua mente reluza na verdadeira luz do conhecimento e deixe as pérolas para os porcos. Tchau.